Palavra e Viola. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Está no ar o programa Palavra e Viola, seus minutinhos de fé e esperança ao som da viola caipira e com esse cenário maravilhoso que você está vendo aqui. Mateus, mostra um pouquinho pra gente. A gente começa essa nova edição cantando a Palavra de Deus aqui no sítio, é o louvor rural para você. Na tela da IPPTV, do nosso interior para o interior do seu coração. Vamos louvar a Deus! Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Aqui no Palavra e Viola a gente rende um louvor ardente ao Senhor, ou seja, de todo o coração. Você está convidado para ficar com a gente nesses próximos 30 minutinhos em que vamos ouvir a Palavra de Deus, vamos meditar na Palavra de Deus, vamos saber curiosidades de música, de louvor com eco musical. E agora quem fala para a gente, quem traz a sua devocional é o Ricardo Albuquerque com o Meu Porto Seguro. Queridos irmãos, graça e paz a todos da parte de Deus e de Cristo Jesus, Senhor nosso. É para mim um grande prazer e uma honra estar aqui hoje falando com todos os irmãos. Eu sou o Ricardo Albuquerque, autor do devocional Meu Porto Seguro, pela editora Geográfica, e sempre escrevo nas redes sociais, no meu Instagram, que se chama Resplandecente Farol, sobre temas bíblicos e sobre meditação bíblica no nosso cotidiano. A partir de hoje, pela graça de Deus, estaremos aqui através da IPPTV, que será um canal bendito de transmissão para que essas reflexões e esses devocionais cheguem até vocês. Eu, quando falo da IPPTV e deste vínculo ou deste núcleo de transmissão do Evangelho, eu me lembro quando Deus fala com o profeta Abacuque e Deus fala com o profeta dizendo assim: a visão escreve-a em tábuas, para que quem passe consiga enxergar a mensagem, mesmo que correndo. Por isso eu compreendo que a IPPTV e este chamado dela é como se fosse Abacuque, escrevendo a visão em tábuas. Hoje será o nosso primeiro devocional e eu quero falar com os irmãos sobre um tema: volte ao secreto. E o texto áureo do devocional de hoje está contido no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6, que eu faço a leitura agora.
Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Esse versículo, registrado por Mateus no coração do Sermão do Monte, revela a essência da oração que agrada a Deus. Naquele tempo, muitos religiosos faziam questão de orar em público, orar nas sinagogas, nas esquinas das ruas, nas praças, buscando justamente serem vistos e elogiados pelos homens. Jesus, porém, corrige essa prática vazia e convidava os seus discípulos a uma vida devocional, marcada pela sinceridade e intimidade com o Pai. No texto, Jesus destaca 3 passos indispensáveis para uma vida devocional autêntica, e é sobre isso que eu quero falar hoje com todos os que me ouvem. Estes 3 passos indispensáveis seriam entrar no aposento, fechar a porta e orar em secreto. O termo grego traduzido para aposento refere-se a um quarto interior, um cômodo reservado, onde se guardavam tesouros ou mantimentos, ou seja, um lugar íntimo, afastado do movimento da casa. Fechar a porta significa silenciar deliberadamente o mundo ao redor, uma decisão consciente de trancar para fora as distrações, os ruídos, as ansiedades, que competem com o tempo dedicado a Deus na vida do cristão. E por fim, orar em secreto revela o propósito maior, ou seja, a genuína vida devocional que não busca holofotes e nem vanglórias. Há espaço apenas para o crente e o seu Pai. Nesse recanto escondido, longe da ostentação, nasce a verdadeira comunhão. Jesus nos ensina que a força espiritual, ela não floresce na vitrine da religião, mas na clausura do coração rendido. Então, entrar, fechar e orar são 3 verbos que, unidos, moldam a disciplina da vida devocional. Um encontro reservado, um diálogo sagrado, um altar construído onde só o Pai vê e recompensa. Desde o início, homens e mulheres foram chamados a uma vida de oração e meditação na palavra de Deus. Davi, o homem segundo o coração de Deus, declara com fervor no Salmo 73, dizendo: "De madrugada te buscarei", mostrando a disciplina de buscar a Deus já nas primeiras horas do dia. Daniel, o profeta, mesmo sob ameaça de morte, orava 3 vezes ao dia, abrindo as janelas do seu quarto para a banda de Jerusalém, demonstrando igualmente vida devocional, fidelidade e constância. O profeta Jeremias recebeu a ordem divina para comer o rolo da profecia, simbolizando a interiorização da palavra de Deus como sustento e força. De modo semelhante, o profeta Ezequiel foi instruído a comer o rolo que continha palavras de juízo e de esperança, expressando a necessidade de absorver a mensagem divina para transmiti-la ao povo. Nos evangelhos, o Senhor Jesus é o nosso maior exemplo. Ele, mesmo sendo o verdadeiro Deus que habitava entre nós, o Deus encarnado, ele se retirava para lugares solitários e orava ao Pai em segredo, muitas vezes de madrugada, ensinando a importância do encontro íntimo e pessoal com Deus para a vida espiritual, o que eu chamo de vida devocional. No final da Idade Média, surgiu um movimento chamado de Devotio Moderna,
ou seja, no século XIV, e esse movimento valorizava justamente a devoção pessoal, o encontro íntimo do crente com Deus, meditação, piedade, e isso vinha em contraposição ou em reação a uma vida de religiosidade vazia e formalista que reinava à época. Um dos grandes mestres desta corrente, Tomás Kempis, escreveu um livro, A Imitação de Cristo. E uma frase que ainda hoje é um tesouro para nós, eu gostaria de compartilhar com todos. Dizia ele: faz parte da devoção interior evitar distrações exteriores para que se tenha maior intimidade com Deus. A Reforma Protestante, depois disso, resgatou esta ideia de vida devocional como prática pessoal de oração, leitura bíblica, piedade, livre da meditação sacerdotal exclusiva, que era feita só pelos sacerdotes. João Calvino, nas Institutas, ensina que nada é mais necessário ao povo de Deus do que exercer em secreto a oração devocional, pois a oração é a respiração da alma. Ele exorta que o cristão deve cultivar o secreto. E eu falo também sobre um dos puritanos, Richard Baxter. Ele reforçou essa ideia de vida devocional no lar e em segredo, afirmando que a família deve ser uma pequena igreja e cada cristão deve ter os seus momentos de devoção pessoal, de solidão. E isto é vida devocional. E eu quero lembrar a todos de um grande evangelista da Escócia que acordava pelas madrugadas, e John Knox, que era chamado de o Leão da Escócia, ele acordava de madrugada para orar por aquele povo, e ele dizia em oração pedindo a Deus: dá-me a Escócia, senão eu morro. Ou seja, em longas horas de súplica solitária, John Knox exercitava esta vida devocional, rogando pela conversão daquele país. E tantos outros santos, como João Calvino, em Genebra, ele valorizava o hábito de se levantar ao alvorecer para orar, meditar na palavra e preparar os seus sermões, consolidando uma vida sólida que formou gerações. Tantos outros irmãos se comprometeram com vida devocional. Quero lembrar de um avivamento chamado de o Avivamento dos Morávios, que propôs-se uma vigília de oração que durou por 100 anos ininterruptos, de irmãos que procuravam comunhão com Deus através de uma vida devocional. Para terminar, queridos, sobre esta entrega à oração, eu quero lembrá-los mais recentemente de um pastor chamado Tim Cymbala, de Nova York, e ele testemunhou claramente o efeito da oração comunitária na vida da igreja e na vida da sua família pastoral. No início dos anos 90, a sua filha mais velha, Chrissy, passou por um período de instabilidade espiritual e ela se afasta da fé em Jesus, causando profunda angústia na família e na comunidade. Naquela semana, em uma reunião de oração naquela igreja, que se reunia às terças-feiras, o pastor Tim Cymbala recebe um bilhete, e no bilhete estava escrito: esta noite é a noite de Chrissy. E a igreja se propunha a orar fielmente pela conversão urgente daquela jovem irmã. E diz o livro do pastor Tim que a igreja se propõe a orar durante uma longa madrugada de fervor de oração e de vida devocional com Deus. Na manhã seguinte, o inesperado então acontece.
Cris volta para casa humilhada, quebrantada, chorando. Quando ela chega em casa, diz o livro que ela se ajoelha diante dos pais, pede perdão e declara o desejo sincero de retornar aos caminhos do Senhor. E quando isso acontece, ela faz uma pergunta aos pais, dizendo: Pai, quem estava orando por mim na noite passada? Porque foi naquele momento que eu senti a forte presença do Espírito Santo transformando o meu coração. Queridos, isso é vida devocional. Vida devocional é um hábito santo de separar todos os dias um tempo exclusivo para estar a sós com Deus, por meio de oração, leitura bíblica e meditação. É neste tempo devocional com Deus que o crente confessa pecados, suplica graça, agradece bênçãos, intercede pelos outros e alimenta a mente com as verdades eternas da palavra de Deus. Prezado irmão que me ouve e estimada irmã, que o Cristo que nos salvou na cruz, Ele te chame hoje para este esconderijo secreto. Isso não se trata de religiosidade vazia, mas de dependência pura da presença de Jesus. Em um tempo ruidoso, onde cada notificação no celular disputa a nossa atenção, é urgente resgatar o silêncio que forma santos. Comece pequeno, mas comece. Reserve 15 minutos pela manhã, ou quem sabe mais uns 15 ao entardecer, porque sem vida devocional resta apenas um formalismo vazio, mas com esta vida devocional nós temos um combustível santo para amar, servir, suportar e testemunhar. Eu faço aqui um convite, que cada lar, cada quarto, cada mesa de trabalho se torne um pequeno altar. Sustentados pela devoção diária, sigamos firmes até aquele dia em que veremos o autor e consumador da nossa fé, nosso Senhor Jesus Cristo, quando toda a vida devocional será transformada em adoração eterna e veremos o nosso Deus face a face. Deus abençoe a tua vida e que Deus te dê uma plena vida devocional com o Espírito Santo de Jesus. Amém. Obrigado, irmão Ricardo, que Deus continue te abençoando e te inspirando. Você sabia que o violão pode ter até 7 cordas? Pois bem, mais comum é um violão de 6, até mesmo mais tocado nas igrejas. O violão de 7 cordas está associado a alguns outros tipos de ritmos e culturas, e dá um som muito bonito também. Essa é a curiosidade de hoje do Eco Musical. O violão de 7 cordas nasceu no Rio de Janeiro, com músicos de choro e samba. A 7ª corda não é apenas um detalhe. Ela adiciona graves profundos que dão mais riqueza à harmonia, permitindo que melodias e acompanhamentos se entrelacem de forma mais sofisticada. Na música sertaneja, ele encontrou um novo lar. Os graves ajudam a preencher os arranjos, tornando a música mais vibrante, emocionante e envolvente. O violão de 7 cordas mostra como um pequeno detalhe pode transformar totalmente a experiência sonora, dando ao ouvinte uma sensação de corpo, presença e emoção. Gostou da curiosidade? Toda semana a gente traz para você o Eco Musical, produzido pela Bia Penalva, nossa produtora. É isso aí, Palavra e Viola, sempre trazendo coisa importante, boa e edificante para a sua vida. Olha o galo cantando lá, Miguel. É seu galo, né? Isso. Vai pra panela ou não? Não, esse tem não. nome? Não tem. É de estimação. Tá certo. Cada um faz o que quer com o galo. Ô Miguel, é o seguinte. É uma alegria poder estar do seu lado aqui e muito obrigado por você ceder o seu sítio pra gente gravar as edições do Palavra e Viola. Você é presidente estadual dos Gideões, São Paulo Centro, São é Paulo isso? Centro, isso. Os Gideões
não sei, mas é uma das maiores organizações do mundo, é isso? Isso, a maior organização evangelística Isso. do mundo. Gideões Internacionais. Você já deve ter ido num hotel, você deve ter ali visto que dentro ali das gavetas, dos cômodos, tem uma Bíblia dos Gideões Internacionais, um Novo Testamento. E o Miguel é um dos grandes apoiadores e incentivadores e, presidente, né, meus irmãos? Então tá aí. Miguel, fala pra gente a importância dos Gideões nos nossos dias. Os Gideões Internacionais, ele nada mais é do que um braço estendido da igreja. É verdade. Nós somos parceiros das igrejas. Onde a igreja não vai, não chega, nós chegamos. Seja nas escolas, nos presídios, nos hospitais, clínicas, consultórios, toda a área médica. É um ministério. Inclusive nos hotéis, como você mencionou, no mundo todo. Nós estamos aí hoje em mais de 100 países levando a palavra de Deus. E a nossa Bíblia é traduzida em dezenas de idiomas, de centenas de idiomas e dialetos. E o que acontece? Aonde que a igreja não chega, está lá os Gideões, para que através da distribuição gratuita da palavra de Deus, as pessoas possam conhecer o Senhor Jesus Cristo e se converter e ir para uma das igrejas. E vocês financiam a confecção e distribuição de Bíblias, não é isso? Os Gideões, o papel nosso, nós temos uma anuidade para bancar toda a parte administrativa operacional da sede. E também nós levantamos dinheiro, ofertas entre irmãos nas igrejas, com esse dinheiro para financiar. Todo o dinheiro de oferta, né, que nós arrecadamos dos Gideões é para a confecção de Bíblias. Infelizmente, no Brasil, hoje, nós só pagamos em torno de 55% das Bíblias distribuídas aqui no país. E quantos anos que vocês atuam nesse ministério? Há mais de 100 anos que os Gideões estão distribuindo gratuitamente a palavra de Deus. E o que é muito bacana são os testemunhos de conversões que nós recebemos a todo momento. Eu conheço muitas famílias que há muito tempo atrás foram alcançadas pelo Ministério Gideônico e que tem muitos e muitos frutos aí já espalhados pelo nosso país, pastores e tudo mais. O versículo-chave dos Gideões é Isaías 61, que a minha palavra, né, a palavra de Deus nunca volta vazia sem antes fazer o que lhe apraz. Ou seja, parece tão simples, nós só entregamos a Bíblia, mas ali não, quem está ali é o Espírito Santo que está falando. Quando a pessoa lê, se converte e entrega a vida a Jesus. Isso é muito importante, é um trabalho muito abençoado. Quem ainda não conhece o trabalho dos Gideões, mas Gideões Internacionais, procure na internet, no Google, tem muitas informações, testemunhos, relatos, é muito bacana. E deve ter muita gente assistindo a gente que tem qualificação para poder ser um Gideão. São alguns critérios porque é uma atuação ministerial e tem que trabalhar, né, Miguel? Trabalhar, a gente até comenta, se a pessoa na igreja dele não faz nada, não tem nenhum cargo, dificilmente ele vai servir para os Gideões. Por quê? Vai ocupar um espaço e não vai trabalhar. Mas nós Você só quer gente boa, né? Gente atuante, que trabalha na obra de Deus, tenha veio, anseio de ganhar as almas, seja trabalhador na obra do Senhor. Como que uma pessoa pode se tornar Gideão? Entrar em contato, tem no site nossos Gideões Internacionais, né? Entrar em contato, tem a qualificação espiritual e profissional. Tem alguns critérios de qual igreja ele frequenta, né? Congrega. O pastor dele precisa avalizar, porque nós somos parceiros da igreja. Se alguém quiser ser e não for membrado de uma igreja, não pode. Então tem as igrejas que nós chamamos de elegíveis, não pode ser seita. E também tem a qualificação profissional, porque nós somos uma associação composta por empresários e homens de negócios, cristãos em plena comunhão com a sua igreja, para fazer a obra do Senhor Jesus. Passa seu Instagram agora pra gente, Miguel. O meu Instagram particular é omiguel.augusto. Coisa boa. Deus abençoe. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Agora, tá chegando novidades, lançamentos da editora Ezion. Fique de olho. Você já se perguntou qual é, de fato, o papel da mulher na história da redenção? No livro Nem Silenciadas, Nem Iguais, Viviane Enes traz uma perspectiva bíblica sobre a identidade feminina à luz das Escrituras. Ela apresenta de forma clara e sensível como Deus valoriza, capacita e chama mulheres para uma vida de propósito, serviço e influência. Não como cópias dos homens, mas como participantes essenciais no plano divino. O livro desmonta ideias equivocadas, ilumina verdades bíblicas e ajuda mulheres e homens a compreenderem o impacto da criação
queda e redenção na vida cotidiana. Venha até a Livraria Ezion, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ou acesse o site www.editorezion.com.br e adquira já Nem Silenciadas, Nem Iguais, Ezion, a sua editora missionária. Acesse www.editorezion.com.br e conheça todo o catálogo de livros da melhor editora do Brasil. E todo o lucro dela, você sabe, é voltado para missões. Invista na sua vida, investindo no reino de Deus. Chegou a hora da prosa com Deus. Vamos ouvir a voz do Senhor? O Evangelho de Jesus, segundo o relato de João, no capítulo 14, versículo 6, nos diz: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. A gente pode reconhecer que há um Deus criador por meio de toda a criação. Você está vendo aqui, ó, ao fundo, quão complexa é a natureza. Olha o tamanho dessa árvore aqui no fundo, ó. Tudo que Deus criou é complexo. Nós podemos reconhecer que há um design inteligente, como diz o professor Marcos Eberlin, aqui na IPPTV sempre, mas essa revelação não produz salvação. Há uma revelação específica que na plenitude dos tempos veio habitar entre nós. Ele é o caminho, ele é o único caminho. Não há outra maneira do homem ter paz e reconciliação com Deus, porque Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é a verdade, porque ele testifica na palavra e por meio da sua palavra. Ele é o Logos, a verdade de Deus, testifica exatamente tudo o que é do Pai. Jesus, a revelação máxima de Deus para os homens, um homem 100% Deus e 100% humano também. Mas ele é a vida, ou seja, ele é o autor e ele é o dono da nossa vida. Ele é quem vivifica os mortos por conta dos seus delitos e pecados. Só ele pode fazer reviver. E nele está a esperança para uma nova vida, que não tem mais os limites dessa nossa vida carnal, mas durará para sempre ao lado dele, no novo céu e na nova terra. Saiba de uma coisa: Deus enviou o seu Filho, e todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Ele é o caminho, ele é a verdade, e ele é a vida para todos nós. Não há outro mediador senão Cristo, o homem-Deus, o Deus-homem. Ninguém vai ao Pai, a não ser por ele. E vem chegando notícias diretamente do campo missionário. A jornada pelo sertão do Pajeú, em Pernambuco, revelou cenários marcantes da vida do semiárido e da atuação social da igreja na região. A expedição percorreu comunidades distantes e observou de perto a realidade enfrentada por famílias em meio à seca. Estamos aqui no sertão do Pajeú, aqui no sítio Barreiros, município de Serra Talhada, próximo ao distrito de Caiçarinha da Penha. Aqui funciona o Melquisedeque, um braço missionário da Igreja Presbiteriana de Serra Talhada, que cuida da área de educação, dando reforço escolar, alimentação e, acima de tudo, ensinando crianças desse lugar a palavra de Deus. E você pode se tornar um parceiro orando, contribuindo e vindo com a sua igreja apoiar esse importante trabalho no meio desse chão tão seco do sertão pernambucano. Entre as paradas esteve o projeto social Melquisedeque, no distrito do Sítio Barreiros, onde crianças e adolescentes participam de atividades educativas, recreativas e de formação cristã. O trabalho se destaca por oferecer acolhimento, apoio e esperança em meio à sequidão e às limitações enfrentadas pela comunidade local. A importância do projeto Melquisedeque para essa região Barreiros, Sítio Barreiros,
é que tem sido um braço estendido da igreja, um braço missionário, um braço social, onde nós podemos abençoar famílias. Crianças são instruídas no reforço escolar e esse espaço serve a essa comunidade. E isso é possível porque Deus tem levantado parceiros, instituições que nos ajudam. E nós queremos ir mais longe, queremos ver nascer a Igreja do Senhor nesse lugar. E já tem membros que foram recebidos, já foram batizados, fruto desse trabalho. E é um trabalho que glorifica a Deus, levando o Evangelho em ação para a vida das pessoas. A iniciativa é fruto do envolvimento da Igreja Presbiteriana de Serra Talhada, que desenvolve um trabalho consistente e transformador na região. Através de ações sociais contínuas e presença pastoral, a igreja tem feito a diferença na vida de dezenas de jovens e suas famílias, fortalecendo o cuidado e a missão no sertão do Pajeú. Temos atividade com as crianças a partir de 3 anos de idade até 19 anos, que estão aqui conosco. E as nossas atividades são reforço escolar, temos também atividade com artes, leitura, contação de história bíblica e fazemos também o Natal Doce. Então aqui tem sido um lugar que Deus tem nos abençoado e eu conto com as orações dos irmãos, conto com o apoio de vocês, que continuem orando por nós, por cada criança, pela família dessas crianças, os pais, que eles são muito carentes da presença masculina do pai, a maioria vive com a mãe ou com a avó, então eu peço oração por isso a vocês. Estamos de volta aqui depois das notícias da Junta Missionária de Pinheiros e agora junto com a Beatriz Penalva. Fala, Bia. Hello, galera, de novo, estou aqui. Tá empolgada, Bia. Pô, você me empolga. É mesmo? É, lógico. E a laranja? E a laranja? Daqui a pouco a gente vai abrir, hein? É hoje? Ah, é no próximo. É no próximo. Oh, gente, tá enrolando demais, gente. Desde o ano É no passado próximo. tá enrolando a gente. O que será que tem dentro da laranja? Não, desde o ano passado, gente. Desde o ano passado com a mesma laranja, ela tá aqui, ó. Eco musical de hoje foi o cavaquinho. Cavaquinho. Você sabe tocar cavaquinho? Olha, hein? Ah, mas não é música Ele me de olhou Deus. com uma cara, Não, gente, eu falei assim, você tá me tirando? não é música de Deus, eu não posso. É verdade, tá bom. Essa viola só toca louvor. Ah, entendi. Me Você é perdoe. evangélico, verdade. Sou evangélico. Ó, meus irmãos. Meus irmãos, o cavaquinho é um instrumento muito legal. Conheci uma galera que toca samba lá do Rio de Janeiro. Muito bom, fica muito bom os louvores aí. Olha. Com o samba. Pastor Mas eu acho Vaguinho. lindo demais. Manda bem demais. É lindo, eu gosto. Muito bom. Cavaquinho faz parte da cultura brasileira, principalmente os cariocas gostam muito do cavaquinho, mas o povo do chorinho também, né? Com certeza. A vertente importante da música instrumental brasileira. Nossa, demais, demais. Boa, vamos cantar? O que tem aí pra gente? O Dia da Vitória? Vamos? Vavá Rodrigues. Vavá Rodrigues. Ô, Vavá, um abraço, meu irmão. Essa música, ela foi escrita pelo Vavá Rodrigues nos anos 1980 e tudo mais. Tem muita influência das canções regionais. O Vavá é de Torre de Pedra, pertinho de Botucatu aqui. E hoje ele congrega lá na Casa da Rocha do Ipiranga, Olha. do pastor Zé Bruno. É mesmo? É, do Zé Bruno. Caramba. Pois é. Mandar um abração pra você, meu querido amigo Vavá Rodrigues. Vamos cantar então o Dia da Vitória? Bora. Assim como a noite aguarda o sol, como a brisa sonha um dia soprar, como a terra seca espera a chuva, como o rio anseia pelo mar, eu desejo tanto ver o dia chegar. O dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar. Se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar
Ele enxugará. Braços levantados, livres do mal, igualdade e justiça haverá. Já não mais terá morte ou guerra, novo céu e uma nova terra. Eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, Senhor, virá das nuvens para me levar, se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Glórias a Deus. Tomara que a palavra viola esteja até a volta de Jesus, né? Amém. Amém? Amém. Deus abençoe você e toda a sua família. Obrigado por sua companhia em mais um programa. A gente volta na próxima semana com edições inéditas, aos sábados, 7h30 da manhã, na IPPTV, a sua TV missionária. Tchau, Bia. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até. Palavra e Viola.